meus irmãos, meus queridos amigos, estamos aqui com o nosso programa, nossa história, nossa fé. Vamos falar sobre a vida dos santos e hoje vamos falar sobre a vida da nossa querida padroeira Santa Luzia, Virgem Mártir. Está conosco aqui o Tiago, que é nosso companheiro aqui no Santuário Arquidiocesano, vai participar conosco deste momento de reflexão e também de esclarecimento sobre a vida de Santa Luzia. Acompanhe conosco este momento. Olá, Tiago, tudo bem? Tudo bem, padre? É um prazer estar aqui novamente com você. Tá? Espero que o pessoal de casa, através dos seus ensinamentos sobre Santa Luzia, possam conhecer mais profundamente e ter a fé edificada também através de Santa Luzia. Que bom. Tiago, qual a primeira pergunta aí do nosso programa para que as pessoas em casa sejam esclarecidas sobre a vida de Santa Luzia? A primeira pergunta é estilo Marília Gabriela, padre. Quem foi Santa Luzia? Santa Luzia viveu no século III depois de Cristo, era de uma família cristã, numa época em que o cristianismo era proibido, então vivia uma fé cristã clandestina, escondida. Santa Luzia era de uma família rica, seu pai falece deixando uma grande herança, né? E sua mãe, então, com medo de morrer e deixar a filha sozinha, vai arrumar um noivo para sua filha. Só que o noivo queria casar com Santa Luzia por causa da sua herança. E Santa Luzia, como cristã e como devota de Santa Águeda, uma santa que foi mártir, viveu pouco tempo antes de Santa Luzia, ela resolve então também se consagrar a Jesus, consagrar a sua virgindade e, diante de uma experiência feita com Jesus, ela resolve vender todos os seus bens, toda a sua herança, dar aos pobres e se consagrar a Deus. E aí começa o sofrimento de Santa Luzia, porque aí o seu noivo não aceita a interrupção do noivado e não aceita que ela doe os bens para os pobres e denuncia ela para o governador de Siracusa como cristã. E aí nós vamos iniciar o processo de martírio de Santa Luzia, onde ela derrama seu sangue por amor a Cristo. O cristianismo, na época, era proibido? O cristianismo, nos primórdios da igreja, né, nos 3 primeiros séculos, ele foi proibido. O Império Romano não aceitava os cristãos. Só a partir de Constantino é que o cristianismo foi aceito e foi elevado à religião oficial dos romanos. Mas até então muitas pessoas derramaram o seu sangue, derramaram a sua vida por amor ao Evangelho, por não poder professar livremente a fé cristã, no caso Santa Luzia. E quais foram as consequências dessa ação de Santa Luzia, de se revelar cristã e abraçar a fé em Cristo? As consequências foi o martírio, né, e a crueldade que ela enfrentou. A partir do momento em que Santa Luzia é denunciada como cristã, ela enfrenta um processo de tortura muito grande. É levada ao governador, do governador é levada ao imperador de Roma. Tentam fazer de todas as formas para que ela abandonasse a fé cristã e adotasse a religião do Império Romano. E aí Santa Luzia enfrenta várias formas de martírio. Eles tentam fazer com que ela vire prostituta, condena ela ao prostíbulo, mas segundo a história, diz que ela ficou tão pesada que nem juntas de boi foi capaz de tirá-la do lugar. Santa Luzia teve fogo ateado em suas vestes, mas a força de Deus veio ao encontro dela e fez com que ela fosse salva. Santa Luzia também enfrentou muitas crueldades físicas que fizeram com ela. E uma delas foi os olhos arrancados. Já era uma prática da tortura romana arrancar os olhos dos condenados. Então eles disseram a Santa Luzia: ou você abandona essa fé cristã, ou nós vamos arrancar seus olhos. E ela disse: pode arrancar, né? Que são os olhos perto do amor para Cristo. Então, tendo os olhos arrancados, Deus restitui novos olhos a ela. Por isso que popularmente é considerada como a protetora das vistas, dos olhos. Né? Muitas pessoas acorrem aqui ao santuário pedindo a intercessão de Santa Luzia. E fizeram muitas coisas. Por fim, quando viram que faziam de tudo e nada acontecia com Santa Luzia, decapitaram ela, né? Cortaram o seu pescoço, e aí ela derrama o sangue por amor a Cristo e é considerada uma santa virgem e mártir.
Muito bem, Tiago. Então, qual é a próxima pergunta sobre a vida de Santa Luzia? Padre, se a gente for fazer uma síntese, qual foi o legado que Santa Luzia deixou para a Igreja Católica em si? O legado que Santa Luzia deixou para a Igreja Católica, que é muito forte, primeiro, é a sua consagração total ao Evangelho de Jesus e a sua fidelidade. Por causa da sua fidelidade, ela se tornou uma mártir, né? Foi perguntado para Santa Luzia assim, ou sua vida ou Cristo? E o que ela respondeu? Cristo. Então, quando nós olhamos para Santa Luzia, nós devemos ver uma pessoa que foi fiel a Jesus até as últimas consequências, até os últimos momentos, né? Por isso que ela se tornou uma mártir, derramou o seu sangue. Então, esse legado que ela deixou é como uma pessoa que realmente se consagrou por inteiro a Deus e viveu até as últimas consequências a fé cristã. Porque para ela, morrer era Cristo, como diz Paulo, né? O outro legado que Santa Luzia deixou também, a palavra luzia significa luz, é o legado daquela que seguiu a luz e transpareceu a luz de Cristo para as pessoas. Ela seguiu a luz que era Cristo e se tornou luz. Isso é muito bonito. E perpassou os séculos, né? Exatamente. Hoje Santa Luzia chega até nós, claro, com a devoção popular invocada como a protetora dos olhos, né? Por isso que ela traz os olhos na sua mão. Numa mão ela traz a palma do martírio, na outra mão ela traz os olhos, por causa do episódio onde seus olhos foram arrancados. Mas, mais do que isso, Santa Luzia para nós é exemplo de fidelidade ao Evangelho, de não desistir do caminho de Cristo, de ir até o fim, porque em Cristo ela encontrou sentido de sua vida. Santa Luzia, padre, ela era uma mulher jovem, ela era mais madura. Santa Luzia era uma jovem, né, muito novinha, né, uma adolescente, e ela vive essa realidade, né? Quando ela estava prometida em casamento a um homem, como eu disse, ela resolve largar tudo para seguir a Cristo. Então morre muito nova, muito jovem, né? Sim, e uma coisa que, né, emerge nessa questão é o seguinte: que loucura que é essa? Cristo é uma loucura, assim, a vida em Cristo é uma loucura, que a pessoa deixa tudo sujeita a mutilações do próprio corpo. De onde que vem esse avivamento, esse fogo? Na verdade, o martírio, o processo de martírio, quando alguém resolve assumi-lo, né, ou seja, dar a sua vida, é por causa da experiência com Cristo. A partir de uma experiência verdadeiramente com Cristo, a pessoa começa a relativizar as coisas do mundo. O que importa é Cristo. A pessoa faz isso feliz? Com certeza. Santa Luzia não foi, ela deixou ser morta porque ela encontrou em Cristo a sua vida. Para ela tudo mais perdeu sentido, né? Que adianta ela salvar o corpo dela se a verdadeira vida dela, que era Cristo, estava se perdendo? Como que nós, né, que estamos aqui, podemos ficar felizes com uma situação dessas, se acontecesse com a gente? A gente tem que passar por um processo? Na verdade, não é o caminho certo. A vontade de Deus não é a morte dos seus filhos. Deus não quer a morte dos seus filhos. O martírio que Santa Luzia sofreu, como todos os outros santos, foi algo negativo, entre aspas, porque não é o ideal que Deus quer, que seus filhos sejam mortos. Mas, ao realmente assumir a fé cristã, mesmo diante de uma ameaça, mesmo diante do fim da vida, isso exige uma profunda experiência com Cristo. Não é qualquer um que faz, não. Isso é um processo. É um processo, e Santa Luzia fez esse processo de experiência cristã. Nasceu numa família cristã, teve Santa Águeda, né? Segundo a história, quando ela foi ao túmulo de Santa Águeda aparece a ela dizendo que ela ia sofrer o mesmo martírio. Então Santa Luzia fez uma experiência profunda com Jesus Cristo. É uma experiência de amor. Quando você ama alguém, você vive para aquela pessoa, né? É mais ou menos o que vocês padres se firmam para aguentar a vida do sacerdócio e os votos que as pessoas têm que fazer? É quase um caminho parecido. Quando nós ordenamos sacerdotes, padres, nós procuramos abandonar tudo aquilo que o mundo nos oferece para seguir o caminho de Cristo. Para isso também é preciso uma experiência profunda com Cristo, e é preciso todo dia experienciar Cristo para permanecer firme no ideal do sacerdote. Então, para seguir o caminho do martírio, Santa Luzia fez todos os dias ali uma experiência com Cristo. É uma coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. Assim, padre, o que Santa Luzia teria, né, a nos passar nos dias de hoje? Qual a mensagem dela? Santa Luzia, nos nossos dias de hoje, nos ensina fidelidade, como eu já disse, paciência, resignação e encontrar em Deus a realização de sua vida.
Nós olhamos para a imagem de Santa Luzia e nós vemos alguém que foi feliz porque encontrou sua realização em Cristo. Ajudou os pobres, ajudou as pessoas sofredoras, tomou a decisão certa, viveu uma verdade. Nós não podemos viver mentiras, Ela poderia ter escolhido o caminho da mentira, poderia ter escolhido se casar com um homem que ela não amava, poderia ter escolhido não viver a consagração a Cristo, mas não, ela quis viver a sua verdade. Foi livre para fazer isso. E foi livre para assumir o martírio. Foi livre para derramar o seu sangue. E o sangue de Santa Luzia derramado no solo da igreja hoje nos dá força. O sangue dos mártires purifica a igreja e vai fazer com que a igreja se fortaleça. Então o sangue de Santa Luzia derramado no solo da igreja é fortaleza para a nossa fé, para a fé cristã. A paróquia de Santa Luzia, eu penso assim, pelo que o senhor explicou, não necessita ser mártir para seguir a Cristo e tudo mais. A paróquia de Santa Luzia hoje oferta essa oportunidade da pessoa servir de alguma forma e querendo ou não estar seguindo os princípios dos santos de Santa Luzia? Isso, aqui na paróquia de Santa Luzia, no nosso santuário arquidiocesano, nós temos aqui uma espiritualidade, podemos dizer assim, luziense. Nossas festas, nossos retiros, nossos momentos de oração, nossos encontros são motivados pela vida e pelo exemplo de Santa Luzia. Então todos que aqui trabalham no santuário, na paróquia, são convidados a seguir essa espiritualidade pela forma mais bonita que Santa Luzia nos ensina, que é o amor a Cristo, amor aos irmãos e a fidelidade ao Evangelho. Qualquer um do povo católico, quando bater na casa paroquial, você pode pedir, eu quero servir. Tem serviço para isso? Todos são bem-vindos aqui na nossa paróquia, no nosso santuário. Tem trabalho para todos. Todos são bem-vindos. A igreja não é de A, não é de B, não é de C. A igreja é de todos. Todos nós somos convidados e somos bem aceitos para a vinda do Senhor. Então vamos fechando. A última pergunta não pode deixar de ser da própria cidade, A cidade carrega o nome de Santa Luzia. Por que a cidade de Santa Luzia chama Santa Luzia? A cidade de Santa Luzia chama Santa Luzia por causa de uma imagem que apareceu no Rio das Velhas, na primeira metade do século XVIII. Essa imagem de Santa Luzia foi achada por um pescador que era enfermo das vistas, e ao achar a imagem ele foi curado. Então, à beira do rio, ele constrói uma capela primitiva para guardar a imagem de Santa Luzia. Depois, por causa das enchentes, eles transferem essa capela para o lugar mais alto da cidade, que é onde está o santuário hoje, faz uma segunda capela. E aí começa a devoção a Santa Luzia. As pessoas virem de todo o país procurando aqui a igreja de Santa Luzia. E nessa perspectiva, ao passar dos anos, o santuário foi aumentando, a igreja foi ampliada, e hoje é um lugar muito procurado, uma referência da fé cristã católica, a devoção a Santa Luzia nas Minas Gerais. Esse ano de 2020 nós comemoramos 20 anos em que a matriz de Santa Luzia foi elevada à categoria de santuário arquidiocesano. Então nós estamos em festa, agradecendo a Deus por esse título, de 20 anos aí de santuário, apesar de ter muito mais tempo de movimento de santuário, porque as peregrinações, as romarias são muito antigas, Tem essa história de ser muito antiga o fato das romarias aqui no santuário. Então nós nos alegramos por esses 20 anos de santuário. E aí Santa Luzia, a cidade recebe o nome por causa desta devoção a Santa Luzia, protetora das vistas, aquela que é invocada também como um santo das causas impossíveis. E é uma alegria para o povo luziense ter Santa Luzia como padroeira da cidade. Muito bem, Tiago, então estamos chegando ao final do nosso momento aqui de reflexão sobre a vida de Santa Luzia. Quero agradecer a você pela sua participação. Padre, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Obrigado a você que nos acompanhou. E Santa Luzia, a vida dela, seus exemplos, seus méritos possam te ajudar a ser um bom cristão, uma boa cristã, e que pela intercessão de Santa Luzia, Virgem e Mártir, deixa sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos.